profeta Isaías, no capítulo 6, e o verso 1 a seguir. Louvado seja Deus. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e o verso 1 a seguir. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, e o verso 1 a seguir. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Levantem a sua mão, pode ser a sua Bíblia, e vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, ó meu Deus, eis aqui, Senhor, a tua santa e poderosa palavra que acabamos de ler agora. Ó meu Deus querido, venha, Senhor, da interpretação da tua palavra. Venha falar conosco, Pai, através da tua santa e poderosa palavra, pois estamos, meu Deus, com nossos corações abertos para receber, Senhor, a tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pode se assentar, glorificando e exaltando o santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Prezados irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus bastante conhecido, ou seja, talvez de repente conhecidíssimo de todos, talvez de repente não seja novidade aquilo talvez que eu vou expressar aqui. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, irmão, nós aprendemos muito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós vemos a chamada profética de Isaías. Louvado seja Deus. Aleluia. Nesta época, meus irmãos, o povo estava vivendo uma política socioeconômica devastada. Louvado seja Deus. Porque na verdade, irmãos, nesta época o rei Uzias tinha morrido e o trono estava vazio. Então o povo, irmãos, estava vivendo numa época de uma política socioeconômica devastada, o trono sem ninguém. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que
rei Uzias, ele com 16 anos, aleluias, ele era na verdade na idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, aleluias. E no início, meus irmãos, do seu reinado, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele foi um rei, na verdade, próspero. Ele edificou cidades, preparou armas, preparou, na verdade, um exército muito bem capacitado, aleluia. De maneira, meus irmãos, que ele fortificou tanto, ele cavou poços, de maneira que ele fortificou tanto, aleluia, que o seu nome chegou até as fronteiras. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, bem nesta época é que o profeta Isaías teve o seu chamado profético. Numa época difíceis, vamos dizer, de calamidade. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. O trono, meus irmãos, do rei Uzias estava vazio. O povo atravessando momentos difíceis, sem o rei, aleluia, para governar. A Bíblia disse, meus irmãos, que Isaías, ele veio então, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu quero dizer para você uma coisa, aleluia, ainda que o trono estava vazio, aleluia, mas o trono de Deus, irmãos, ele jamais fica vazio. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus, irmãos, está no trono, louvado seja Deus, o Senhor, irmãos, ele tem as rédeas nas mãos, o Senhor tem o controle nas suas mãos, e ele governa como ele pretende governar. O rei Uzias tinha morrido, louvado seja Deus, por transgredir os mandamentos do Senhor. O rei, ou seja, o trono estava vazio, mas Deus estava no trono, e Deus ele governa da maneira que ele pretende governar. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que o Isaías, ele via o Senhor no seu trono, louvado seja Deus, sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia, aleluias, o templo. As abas das vestes do Senhor, irmãos, enchia todo aquele templo, louvado seja Deus. Isso significa dizer, meus irmãos, aleluias, que o templo, meus irmãos, estava cheio da presença do Senhor. Ainda que o povo, meus irmãos, estava sofrendo, louvado seja Deus, mas o Senhor estava presente dentro do templo. Ou seja, o povo tinha a presença do Senhor dentro do templo. Deus estava, meus irmãos, aí no seu trono, louvado seja Deus. Mas Isaías via, meus irmãos, que a glória do Senhor estava sobre toda a terra. Aleluia, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Os serafins estavam acima do Senhor. Aleluia. E eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Eu vejo isso, meus irmãos, louvado seja Deus, como um sinal de reverência ao Senhor. Ali eles estavam, meus irmãos, reverenciando o Todo-Poderoso. Aleluia.
Porque Deus, irmãos, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é digno, meus irmãos, de toda a reverência. Então os anjos, meus irmãos, ali, eles reverenciavam ao Senhor e eles adoravam o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, e eles clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluias, e toda a terra está cheia da sua glória, aleluias. Eles adoravam o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, aleluias. O povo estava sem o rei, o povo estava atravessando momentos difíceis, louvado seja Deus, aleluias. Mas a glória do Senhor, irmãos, estava sobre toda a terra. Deus, Ele tem o controle nas suas mãos. Deus, Ele tem a rédea nas suas mãos, e Ele navega como Ele pretende. Diga glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, aleluia, porque eu sou um homem de impuros lábios, aleluia. Diga glória a Deus. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, veja bem, Isaías, ele olha para dentro de si, reconhece, irmãos, a sua pequenez. Quando ele vê, irmãos, quando ele olha esta visão, que vê o Senhor assentado sobre este alto e sublime trono, ele reconhece a sua pequenez, a necessidade, irmãos, aleluias, do perdão do Senhor, da purificação. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meu povo de impuros lábios, aleluia, e os meus olhos viram o Rei. Ai de mim que vou perecendo. Isaías, meus irmãos, ele reconhece a sua pequenez, e ele se humilha para o Senhor. A Bíblia diz que quando ele, aleluia, olha para dentro de si, reconhece a sua pequenez, a Bíblia diz que um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva que é tirada do altar, e chegou e tocou na boca, aleluia, de Isaías, e disse: oh, louvado seja Deus, isto tocou a sua boca, os seus lábios, a luz do teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados, aleluia. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, louvado seja Deus, quando ele vê, irmãos, esta visão, logo após, aleluia, ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? E quando ele vê, irmãos, que ele já estava purificado, aleluia, com aquela brasa viva que foi tirada do altar, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele vê que eu já estava purificado, o meu pecado já tinha sido perdoado, as suas iniquidades já tinham sido tiradas, ele viu que ele estava pronto, aleluia, para levar as boas novas da salvação, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, louvado seja Deus, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para dentro da nossa pessoa e reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, meus irmãos, as nossas fragilidades, aleluia, é nesse momento que Deus, irmãos, Ele nos
vida, Ele nos lava, louvado seja Deus. E Ele disse: agora você está preparado. E Isaías, ele viu que ele estava preparado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E eu creio, irmãos, que nesta noite Deus está perdoando pecados aqui, Deus está tirando iniquidade aqui, Deus está preparando pessoas aqui, aleluia, para levar as boas novas da salvação. Aleluia. Isaías, meus irmãos, ele teve o seu chamado profético em meio a uma situação difícil, louvado seja Deus. Isaías, meus irmãos, ele se tornou um profeta messiânico, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como eu disse, nesta época o trono estava sem rei. O rei Uzias tinha morrido. Por quê? Porque transgrediu os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Ainda que antes, no início do seu reinado, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ele se exaltou, aleluia, por ser muito próspero, ele se exaltou, entrou no templo do Senhor para queimar incenso, e a ele não era concedido esta autonomia, aleluia, mas somente os sacerdotes filhos de Arão. E quando ele chega para queimar incenso, aleluia, a Bíblia diz que o sacerdote Azarias, aleluia, ele juntamente com mais 80 sacerdotes, ele chega e se opõe contra ele e disse: a ti Uzias não compete queimar incenso ao Senhor, porque não será isso, aleluia, para a honra tua da parte do Senhor. Sai de dentro do templo. E a Bíblia diz, irmãos, que ele então se indignou com aquilo, louvado seja Deus, e ele tinha um incensário sobre a sua mão. Mas quando ele, irmãos, ficou indignado, irado com aquilo, a Bíblia disse, aleluia, que uma lepra apareceu na testa dele, e por isso, irmãos, ele precisou de ser afastado do templo, ou seja, do seu trono, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, e ele ficou separado em uma casa separada, porque não poderia ficar em um convívio social, e ali foi o seu fim, louvado seja Deus. E quando ele morre, o trono fica vazio, e foi nesta conjuntura, louvado seja Deus, que o povo estava sofrendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em falta de um rei. Mas o Senhor, irmãos, o trono dele estava vazio, o trono de Uzias estava vazio, mas o Senhor estava no trono e ele estava governando, assim como ele ainda está governando, e jamais o trono do Senhor ficará vazio. Deus, ele tem o controle na sua mão. Deus, ele está no comando. Deus, ele tem as rédeas nas suas mãos e governa como ele pretende. E foi nessa situação que Isaías teve o seu chamado profético e que se tornou um profeta messiânico. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi preparado, foi purificado, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho certeza que Deus está preparando pessoas aqui, Deus está purificando pessoas aqui, aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus está preparando pessoas aqui, e tenho certeza, aleluia, que quando os irmãos, as irmãs saírem daqui, eu tenho certeza que você vai falar com o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você já vai sair daqui purificado pelo Senhor. Louvado seja Deus.